Olá, crianças, tudo ótimo? Espero que sim. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020. Daremos início à nossa videoaula de língua portuguesa. Esteja com seus materiais em mãos e o seu cabeçalho feito, ok? Como eu já tinha falado para vocês, durante toda essa semana nós estaremos lendo e estudando historinhas infantis. Você leu a história que está lá no seu livro de língua portuguesa? Sim? A historinha que se chama O Rabo do Gato? Pois hoje estaremos lendo essa historinha novamente e revisando algumas partes dessa história. Veja. Olha só, vamos acompanhar a leitura comigo? O Rabo do Gato. O sapo viu um rabo de gato. E o sapo ficou com o rabo do gato. Veio o tatu e falou: Olá, gato. O sapo falou: Eu sou um sapo. E o tatu falou de novo: Sapo com rabo de gato é gato. Veio o gato e falou: Olá, sapo. E o sapo falou: Eu sou um gato. E o gato falou de novo: Gato com cara de sapo é sapo. Veio a sapa e falou: Você é um sapo ou é um gato? Então ele respondeu para ela: Eu sou um sapo, eu sou um sapo, eu sou um sapo. Logo, ele quis voltar a ser um sapo. Por quê? Porque ele viu a sapa, não é isso? E antes ele queria ser um gato. Como a sapa ficou interessada nele, então logo ele quis mudar de ideia. Não, eu sou um sapo. Desistiu de querer ser um gato, né? Então, entenderam qual foi a razão dele ter mudado de ideia? Por quê? Porque ele viu a sapinha. Então, ele ficou interessado na sapa e logo quis ser novamente um sapo. Que sapinho esperto, hein? Olha só aqui no final, quais são os autores dessa história? Isso, Mary França e Eliardo França. Vocês lembram da historinha de ontem? Foi escrita por esses mesmos autores, né? E os personagens dessa história? Quais são eles? Muito bem, o sapo, o tatu, o gato e a sapa, né? Esses são os personagens da nossa historinha infantil. Como eu falei para vocês, as histórias infantis, elas têm um início, tem um meio e um final. Vamos observar qual é cada parte da história. Qual é o início? Vocês viram que lá no início o sapo ele quis ficar diferente e pegou um rabo de gato que estava lá jogado. Não é isso? Esse é o início da história. E o meio da história, qual é? Descobriram qual é a parte que está no meio da história? O momento em que os amigos não estavam reconhecendo ele como sapo.
porque acharam estranho ele estar usando um rabo, né? Não estavam reconhecendo ele. Esse é o momento do meio da história. E o final? Qual é o final da história? O final é o momento em que ele viu a sapinha e logo ele quis mudar de ideia, né? Não queria mais ser um gato, e sim um sapo. Ele quis logo ser reconhecido como sapo. Esse foi o final da história. Por que ele quis? Para ficar juntinho da sapa, né? Porque ele é um sapo muito esperto. Entenderam agora a historinha? Sim? Ótimo. Agora, vamos observar outros detalhes dessa história. Quero que vocês observem agora uns pontinhos que tem nessa história. Nós chamamos esses pontinhos de sinais de pontuação. Para que eles servem? Antes de mostrar na história, eu quero mostrar os sinais para vocês. Olha só. Todas as historinhas têm esses sinais de pontuação. Tem aqui o primeiro ponto de exclamação, que ele é usado para indicar espanto, admiração, surpresa. E temos também a vírgula, que ela é usada quando numa pequena pausa para separar as palavras e as frases. Temos aqui o ponto de interrogação, que ele é usado sempre em perguntas. O ponto final, que indica o fim de uma frase. E também o travessão, que ele é usado para indicar o início da fala do personagem da história. Temos também o ponto e vírgula, que ele indica uma pausa bem maior que a vírgula. E também temos os dois pontos, que ele anuncia uma citação ou uma enumeração, um esclarecimento. Sempre que um personagem vai falar, antes aparecem os dois pontinhos, né? Esses são os sinais de pontuação que tem sempre numa história. Mas para que eles servem? Para que a gente consiga ler corretamente a história e entender. Se não fizermos o uso desses pontinhos, saber para que serve cada um, nós não vamos conseguir entender o texto. Por isso a gente tem que saber quando usa esses sinaizinhos. Vamos observar lá na história o momento em que eles foram usados. Olha aqui, ó, no início, e o sapo ficou com o rabo do gato. Ponto final. Olha aí, ó. Foi usado o ponto final aqui, ó. Vamos observar. Vou marcar para você ver. Olha aqui, ó. O pontinho final aqui, ó. Observaram? Aqui na outra parte da história, veio o tatu e falou 2 pontos. Olha aqui, ó. Os 2 pontinhos aqui. Observaram? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Vou circular para você ver. E vou circular o pontinho final também para você ver. E nessa parte aqui, ó. Olá, gato. Foi usado 2 sinaizinhos de pontuação. Quais foram? Ó, o travessão, ó. E também o ponto de exclamação. Observaram? Muito bem. Vamos ver na outra parte da história.
Olha aqui. Temos também o ponto de exclamação, né? Que eu já tinha mostrado lá no início, né? Vou marcar para você ver. Olha aqui, ó, pontinho de exclamação. Temos também o ponto de interrogação, que eu falei para vocês que ele é usado o quê? Numa pergunta. Olha aqui, ó, nessa parte, você é um sapo ou é um gato? Que a sapinha perguntou para ele. Olha aqui, ó, ela fez uma pergunta. Então, ela usou o pontinho de interrogação. Sempre ele é usado nas perguntas. Aqui, nesse momento aqui, ó, e o sapo falou. 2 pontinhos. Travessão. Ele foi responder a sapa. Não, eu sou um sapo, eu sou um sapo. Então, foi usado o travessão para indicar que ele estava falando. Tá bom? Entenderam quando é que usamos os sinais de pontuação? Ótimo, muito bem. Então, o que é que eu quero que você faça agora? Eu quero que você escreva no seu caderno todos os sinais de pontuação que foram usados na história. Você vai escrever todos eles e colocar o seu nome na frente, tá bom? Você vai observar essas informações dos sinais. Alguns aqui foram usados na história, outros não. Você só vai escrever no seu caderno os sinais que foram usados na história, tá bom? Você vai escrever o nome deles na frente. Escreve o sinal e bota o nomezinho dele na frente, tá bom? Entenderam? Ótimo. Muito bem. Aguardo a sua atividade.